Classificou, mas convenceu quem? O Vasco avançou no papel, missão cumprida, mas dentro de campo ficou longe disso. Terminar em segundo num grupo totalmente acessível escancara os problemas de um time que ainda não encontrou identidade, intensidade e nem regularidade. A classificação veio, mas acompanhada de uma sensação incômoda. O Vasco complicou sozinho um caminho que parecia tranquilaço. As escolhas de Renato Gaúcho pesaram. O time poupou os jogadores quando não tinha margem para isso. Perdeu pontos absurdos em São Januário e chegou pressionado numa competição em que poderia ter dominado desde o começo. Agora, a consequência está aí. Um playoff perigoso contra o adversário vindo da Libertadores, ou seja, o terceiro colocado de um grupo, aumentando o grau de dificuldade por erros que nasceram dentro de casa. E o pior é que o cenário se repete para o Brasileirão. O Vasco vive de lampejos. Quando Adson chama a responsabilidade, o time respira. Quando o Roger aparece, existe criatividade. Quando o Thiago Mendes controla o meio, o Vasco consegue competir. Mas basta uma atuação apagada das peças principais para tudo desmoronar. Foi assim contra o Bragantino. Um time travado, lento, previsível e sem poder de reação. Falta organização, falta padrão, falta ambição. O torcedor olha para o elenco e percebe que existe material para entregar mais futebol do que isso, mas o time segue preso numa irregularidade cansativa, incapaz de construir confiança até mesmo depois das vitórias. E talvez o retrato mais simbólico da noite tenha sido São Januário. Menos pressão, menos esperança e uma comemoração fria após uma vitória protocolar contra um adversário já eliminado e com um jogador a menos. O Vasco fez o suficiente para passar, mas o suficiente não ganha campeonato. E dificilmente sustenta um sonho grande, meus amigos. E ainda sobre a Sul-Americana, o futuro do Vasco passa pelos pés de um antigo jogador tão recente, Pablo Vegetti, o Pirata. E aí vocês me perguntam o motivo. O motivo é se o Cerro Porteño derrotar o Sport Cristal, o adversário do Cruz Maltino nos playoffs será o Independiente Medellín. Em caso de derrota do time do Pirata, o Vasco deve enfrentar o Nacional do Uruguai. Se o jogo terminar empatado, o Cruz Maltino enfrentará o Sporting Cristal. Simples assim. E aí eu te pergunto, vão torcer por qual resultado? Ainda sobre a partida de ontem, o Renato Gaúcho falou sobre o Brenner. Então eu vou deixar um trecho aqui do vídeo para vocês e aí vocês deixam suas opiniões sobre as palavras do Renato Gaúcho. O Breno a gente precisa recuperar ele. É bom garoto que trabalha. O garoto não chegou à toa no grupo do Vasco. Tudo é confiança. Então hoje o jogo estava definido. Por que ele bateu o pênalti? Justamente para ele readquirir essa confiança. Até porque o próprio torcedor pediu para ele bater o pênalti. E eu dei a ordem, deixem ele bater para ele fazer o gol e reconquistar a confiança em primeiro lugar dele. E depois a do torcedor. Infelizmente ele não fez o gol, mas faz parte. É isso aí por enquanto, vamos ver o que acontece. Lembrando, sábado tem Brasileirão contra o Atlético Mineiro, ou é domingo, às 16 horas.